Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Teologia. Estamos na nossa 12ª aula do nosso curso. Nesta aula, então, nós vamos ver se existiu Jesus Cristo. A teologia fundamental estuda as razões por que cremos em Deus, em Jesus Cristo e na Igreja. Abordamos, então, agora, depois de termos estudado as razões por que cremos em Deus, os fundamentos da nossa crença em Jesus Cristo. Existiu Jesus Cristo? A crítica radical chegou a negar a realidade histórica de Jesus Cristo, que alguns quiseram identificar com uma figura mitológica. Verdade é que em nossos dias tal hipótese quase não encontra seguidores. Como quer que seja, examinemos os documentos, fontes que atestam a historicidade de Jesus Cristo. Distinguiremos documentos não cristãos e documentos cristãos. Documentos não cristãos. Subdistinguimos documentos romanos e documentos judeus. Documentos romanos. Entre 110 e 120, 3 escritores latinos deixaram-nos o seu testemunho sobre Jesus Cristo. O mais importante é o de Tácito, que escrevendo por volta de 116, noticiava a propósito do incêndio de Roma ocorrido em 64. Um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo à cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Esta seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha a sua origem, mas na própria cidade de Roma. Abstração feita do juízo sobre o cristianismo, a notícia sobre Jesus é exata, embora breve. Suetônio, poucos anos mais tarde, em 120, referindo-se ao reinado de Cláudio, diz que este expulsou de Roma os judeus, que, sob o impulso de Cresto, se haviam tornado causa frequente de tumultos. A informação coincide com a de Atos, capítulo 18, versículo 2. A expulsão deve ter ocorrido por volta de 49 e 50. Crestos é a forma grega equivalente a Christos, que traduz o hebraico Messias. Suetônio, mal informado, julgava que Cristo se achava em Roma, instigando as desordens. Mencionemos ainda Plínio Jovem, governador da Bitínia, que em 112 escrevia ao imperador Trajano, dizendo que os cristãos se difundiam cada vez mais e estavam habituados a se reunir em dia determinado antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo que eles tinham como Deus. Deste testemunho depreende-se que desde os primeiros decênios do cristianismo, o Senhor Jesus era louvado como Deus. Os 3 depoimentos romanos datam de menos de 100 anos após a morte de Cristo. Informa-nos com exatidão sobre o lugar e a época em que viveu. Consideram Jesus como personagem histórico e não como mito. Documentos judaicos. Os judeus posteriores a Cristo deixaram-nos o Talmud, coletânea de leis e comentários históricos devidos aos rabinos. Apresentam-nos passagens referentes a Jesus. O valor de tais testemunhos está em que, embora se oponham à tradição cristã, não negam a existência de Cristo, mas procuram interpretá-la de maneira a ridicularizar os fundamentos da fé cristã. Quem se daria ao trabalho de desfigurar um personagem lendário? Eis alguns espécimens mais significativos dessa tradição. O Tratado Sanhedrin 43 do Talmud da Babilônia refere: na véspera de Páscoa suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré. Durante 40 dias um arauto à frente dele clamava: merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e o levou à rebelião. Quem tiver algo para o justificar, venha proferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse, então suspenderam-no
a haste na véspera de Páscoa. Este texto parece envolver contradição. Jesus fora condenado ao apedrejamento, mas a pena aplicada foi a de pender do lenho. A incoerência pode ser explicada pelo fato de que o apedrejamento era o castigo judaico infligido aos magos e idólatras. Dizendo, pois, que Jesus fora condenado à lapidação, os judeus procuravam justificar a condenação. Contudo, a crucificação de Jesus era fato demasiado arraigado na tradição judaica para que se pudesse dizer que morrera apedrejado. Notemos também a acusação de magia feita a Jesus. Supõe que o Senhor tenha realizado milagres, os milagres de que fala o Evangelho. Interpreta-os, porém, em sentido pejorativo, como obras diabólicas de Cristo. Outro pormenor interessante, as narrativas evangélicas dão a entender que o processo de Jesus se realizou às pressas. Ora, o Talmud admite o inverossímil intervalo de 40 dias entre a condenação e a execução, intervalo oferecido às testemunhas para que se manifestem, o que vem a ser uma tentativa de reabilitar os juízes de Jesus. Em Aboda Zara, 40 depois, Jesus é dito Ben Pandara, ou Ben Pantera, filho de Pantera. Essa expressão aramaica parece ser a deformação do grego, filho da Virgem, título com que os cristãos designavam Jesus. Segundo a intenção polêmica dos talmudistas, o substantivo comum Pártenos foi transformado em nome próprio e passou a designar o pai ilegítimo que os rabinos atribuíam a Jesus. Maria estaria oficialmente casada com um homem cujo nome no Talmud é Pappus. Teríamos nesta passagem rabínica uma confirmação da antiguidade da fé no nascimento virginal de Jesus. Fora da tradição rabínica, existe o historiador judeu Flávio José ou Flávio Joséfo, que nas suas antiguidades judaicas se refere a Jesus. Por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado como anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristãos. Este testemunho tão elogiado em relação a Jesus está sujeito às dúvidas dos críticos. Os louvores a Cristo podem ter sido interpolados por mãos cristãs, mas é certo que Flávio José assim atesta a sua convicção de que Jesus foi personagem histórico. Documentos cristãos. São, antes do mais, os escritos do Novo Testamento, entre os quais sobressaem os 4 evangelhos. A crítica reconhece geralmente que datam do século I. Pergunta-se, porém, podemos admitir a veracidade ou a fidelidade histórica dos evangelistas? Eis o que a propósito se deve ponderar. Primeiro, os evangelhos nos apresentam particularidades históricas, geográficas, políticas e religiosas da Palestina. César Augusto e Tibério eram os imperadores, além dos governantes da Palestina, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias, Anás e Caifás. Os partidos políticos dos fariseus, herodianos, saduceus, a piscina de Betesda, os litótrofos ou Gábata. Ora, tais peculiaridades supõem testemunhas que vivam antes do ano de 70 d.C., pois em 70 a terra de Israel foi ocupada totalmente e transformada pelos romanos. Segundo, os apóstolos e evangelistas dificilmente poderiam mentir, pois viviam em ambiente hostil, pronto a denunciar qualquer desonestidade da parte dos mensageiros da Boa Nova. Sem dúvida, a fantasia dos discípulos imaginou muitas lendas a respeito de Jesus. Todavia, esses episódios fantasistas não foram reconhecidos pela Igreja, e por isso passaram a constituir a literatura apócrifa. Neste, nota-se a tendência a apresentar um Jesus maravilhoso,
que desde a infância surpreende seus pais e amiguinhos pelo prodígio que realiza. O estilo dos evangelhos canônicos é, ao contrário, muito simples e despretensioso, deixando mesmo o leitor diante de passagens que se tornaram cruz dos intérpretes. Tem-se a impressão de que os evangelistas possuem a certeza de estar transmitindo a verdade, verdade que não precisaria de ser artificialmente embelezada. Terceiro, os apóstolos e evangelistas nunca teriam inventado um Messias do tipo de Jesus. Com efeito, não cabia na mente dos judeus o conceito de Deus feito homem e homem crucificado. São Paulo mesmo notava que tal concepção era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus, através dos séculos, tendiam a exaltar cada vez mais a transcendência de Deus, distanciando-se dos homens. Quarto, a figura de Jesus é de tal dimensão intelectual, moral e psicológica que seria difícil a rudes homens da Galileia, pescadores, inventarem. Quinto, quanto aos milagres, em especial, se Jesus não os tivesse realizado, não se explicaria o entusiasmo do povo e dos discípulos, que sobreviveu à morte do Senhor na cruz. Com efeito, a pregação de Jesus não era apta a suscitar fácil entusiasmo. Ao povo dominado pelos estrangeiros, Jesus ensinava o amor aos inimigos, proibia o divórcio, que era habitual em Israel, incutia a abnegação e a renúncia. Dificilmente um tal pregador teria sido endeusado se não houvesse realizado os sinais que se impusessem aos discípulos. Ao contrário, se admitimos a historicidade dos milagres de Jesus, compreendemos o fascínio exercido pelo Mestre. Em particular, a ressurreição corporal de Jesus sempre foi considerada um milagre decisivo que autentica a pregação cristã. Ora, se não houvesse ressurreição de Jesus, o cristianismo estaria baseado sobre mentira, fraude ou doença mental e alucinação de alguns poucos pescadores da Galileia. Tal consequência seria um autêntico portento, talvez ainda mais milagroso do que a própria ressurreição corporal de Jesus. Na nossa próxima aula, então, vamos ver que disse Jesus a seu respeito. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.